Quero estudar com os irmãos desse mês de maio sobre uma série de mensagens falando de algumas dicas de Jesus para a gente ter uma vida melhor. Jesus deu uma dica, ou várias dicas importantes para a gente ter uma vida melhor. Depende mais da gente do que do próprio Senhor Jesus. Ele está conosco sempre para nos ajudar. O desejo dele é ver a gente vivendo bem. Só que na maioria dos casos as pessoas elas não querem um relacionamento real, profundo com Cristo, com Deus. Elas querem ir para a igreja, elas querem, como nós estudamos semana passada, quando ela sente, quando ela quer ir para a igreja, ela quer viver a vida dela, enfim, ela não quer ter um relacionamento real com Cristo. E por isso que nas igrejas hoje existe um entra e sai muito grande. Por isso que nas igrejas hoje, ou fora das igrejas hoje, existem muitas pessoas desviadas, afastadas, desigrejadas. Porque não entenderam o propósito, o chamado de Deus para a sua vida. Por isso que eu quero estudar nesse mês de maio sobre vários temas, para que possamos aprender algumas coisas e colocar em prática nas nossas vidas. Primeiro desses temas que vamos estudar, conselhos de Jesus para uma vida feliz. Para uma vida melhor. O tema de hoje, seja bem-aventurado. Seja um homem bem-aventurado. Seja uma mulher bem-aventurada. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do teu lado esquerdo, direito, diga assim, seja bem-aventurado, seja bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Simples. Essa expressão que aparece 7 vezes no Antigo Testamento e 26 vezes no Novo Testamento, simplesmente quer dizer, seja feliz. Seja feliz. Poxa, é o desejo de todo mundo ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E Jesus sabe disso. Por isso é que ele deu várias dicas, na sua época como homem, que ficaram registrados na Bíblia. Nessas dicas que ele deu, ele gastou tempo com as pessoas. Eu falei aqui de manhã, já falei outras vezes aqui em outras ministrações. Já estudei sobre isso, tenho me aprofundado muito nesse assunto de programação de mente. As pessoas elas têm uma programação dentro da sua mente que foi colocada desde criança pelos pais, pelos parentes, pelos amigos, pelo círculo onde vive, pela região, pelo local onde mora, tudo isso cria uma programação na cabeça das pessoas. E elas vão, como eu falei há pouco, no Veredas Antigas, Deus, por certo, escreveu linhas certas para nós caminharmos. Mas por causa da nossa liberdade, a gente, com o passar do tempo, a gente escolhe o que a gente quer fazer. E muita gente sai desse caminho, ou seja, ele se desvia desse caminho principal. E por isso, as pessoas sofrem. Por isso as pessoas estão por aí, tristes, passando necessidades, passando dificuldades. Isso não é de hoje. Na época de Jesus já existia isso. Antes de Jesus vir como homem, já havia gente assim no mundo. Aí Jesus veio e reuniu seus discípulos e algumas pessoas que estavam com ele lá, uma multidão que geralmente acompanhava, e ele deu algumas dicas para elas. E é interessante que ele falou várias coisas. Foi um chamado sermão de Jesus, que durou aí, pela escrita, no mínimo umas 2, 3 horas. Porque quando você lê o Sermão do Monte, que começa em Mateus 5, Mateus 6 e termina no 7, Jesus falou sobre vários assuntos. Mas é interessante que ele começa falando assim para as pessoas, aquelas pessoas que viviam na época, aquelas pessoas que não tinham acesso ao Deus vivo, aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas enfermas, pessoas que tinham problemas nas suas vidas. Então, essas pessoas que viviam aquela vida ali, Jesus gastou tempo com eles. E ele começa essa ministração, foi praticamente a sua primeira ministração para as pessoas. Ele começa essa ministração dizendo o seguinte, seja bem-aventurado.
Então o desejo de Cristo para nós, de Deus para nós, é que a gente seja gente bem-aventurada, seja pessoa bem-aventurada. E eu quero estudar sobre isso com os irmãos hoje. Quais foram as dicas que Jesus nos deu? Para isso, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Texto muito conhecido, Mateus capítulo 5. A partir do versículo 1, dicas de Jesus importantes. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, aí se você puder repartir a leitura com ele, com ela, por favor, faça isso. A gente usa aqui na nossa comunidade a versão NVI, uma tradução nova da Bíblia, com um português mais brasileiro, né, do que nós usamos. Se você tem uma Bíblia com a versão antiga, não tem problema, a gente vai lendo versículo por versículo, vamos entender. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz o texto: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, versículo 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 4, Jesus disse, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Versículo 5, Jesus também ensinou dizendo que bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês, Jesus disse, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12, último desse que quero ler, Jesus diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus começa o sermão dele para aquele povo dizendo o seguinte, seja bem-aventurado. E ele pontua algumas questões importantes da vida humana que nós podemos aprender a viver assim. Primeiro, por exemplo, ele diz, bem-aventurado, felizes são aqueles que são pobres em espírito. Interessante que essa expressão que Mateus escreveu, pobres em espírito, a gente começa a estudar e começa a ver que essa questão de ser pobre em espírito não é ser pobre e miserável, como eu já falei aqui algumas vezes. Tem gente que confunde pobreza com miséria. Miséria é uma coisa, miséria é aquela pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, não tem casa, não tem teto, não tem trabalho, ele vive uma vida miserável. Diferente de uma pessoa pobre, que tem o seu carrinho, que tem a sua casa própria, simples, mas tem, que tem o seu trabalho, humilde, mas tem, que tem comida para comer, simples, mas tem. Então, existe essa confusão no mundo de hoje, por causa desse negócio de prosperidade, de riqueza, de todo mundo ser rico e tal. As pessoas confundem, eu queria ser rico, porque eu sou pobre. Espera um pouquinho, pobre não é uma desqualificação para a vida humana. Jesus, ele começa a sua ministração dizendo o seguinte, bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito, aquelas pessoas que não são ligadas a essas coisas do mundo, aquelas pessoas que não dependem daquilo que ele tem para viver uma vida aqui abençoada. Como a gente canta aqui, algumas vezes cantamos uma canção que diz,
com muito ou pouco, eu sou feliz. Como os ditados de Agur, que tem lá em Provérbios capítulo 31, ele diz, olha Deus, não me deixe rico, porque de repente se eu ficar rico, eu vou acabar me desviando, saindo da tua presença. E também não me deixe sem nada, porque se de repente eu não tiver nada, eu vou acabar fazendo alguma coisa que vai, entristecer o teu coração. Então, Senhor, me dá aquilo que realmente eu preciso. E eu já preguei sobre isso aqui, já fiz essa pergunta, o que nós precisamos para viver? A gente precisa ser rico para ser feliz? Tem gente que é pobre, tem essa vida simples, mas ele tem aquele espírito de rico, ele quer viver e ter. Pastor, mas eu não posso ter, meu irmão, como eu digo sempre aqui, você pode ter o que você quiser. Se você trabalhou, se você ganhou o seu dinheiro, foi um dinheiro lícito, você pode comprar o que você quiser. O que eu estou querendo te dizer é que Jesus falou para aquelas pessoas o seguinte: não deixe isso tomar conta da tua vida, não deixe isso ser o dono de você, porque se um dia você perder uma dessas coisas, isso vai te entristecer, e é capaz até de você se afastar de Deus. Jesus disse, procure viver uma vida simples, e vida simples é vida desligada das coisas. É vida que, se aconteceu o que eu estava previsto acontecer, beleza, se não aconteceu, ótimo, eu ainda tenho um Deus vivo, poderoso, que está comigo, que cuida da minha vida, que me sustenta, que anda comigo, eu estou deitado, o anjo dele está me guardando, eu levanto, saio para trabalhar, a presença dele está na minha vida. Não importa o que eu tenho, importa é que o Senhor está na minha vida. Então Jesus está dizendo, você quer ser feliz? Para de ficar com essa fissura do mundo de hoje. Por exemplo, a gente vive num mundo ocidental, e essa parte ocidental do mundo é uma parte que só pensa em dinheiro. As igrejas hoje, grandes igrejas, estão se especializando em falar de dinheiro, para que as pessoas fiquem ricas e tal. E meu irmão, nem todos vão ser ricos. Nem todos vão ser ricos, isso é bíblico. Jesus, numa época dele, ele falou, olha, vocês vão ter os pobres, vão ter essas pessoas sempre com vocês. Naquele caso em que Judas vê aquela mulher derramando o vaso, aquele perfume de alabastro gostoso, e ele sabia que aquele ali custava uma grana preta, aí ele pensando no dinheiro, ele fala, é melhor vender e dar para os pobres. Jesus fala, espera um pouquinho, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Agora essa mulher, ela deu o que tinha, porque ela foi grata pelo perdão que ela recebeu. Quer dizer, nesse texto Jesus está dizendo, a gente vai ter gente pobre, e eu repito, pobre. E se você olhar a vida de Jesus, a família dele não era uma família rica, não era aquela família tradicional, judaísta, não, era uma família normal, mas eles tinham uma vida abençoada por Deus. E tem gente que confunde riqueza, a vida abençoada é quando eu tenho um carrão, é quando eu tenho uma mansão, é quando eu tenho dinheiro sobrando. Isso é vida abençoada, meu irmão. Tem gente que tem tudo isso e não é feliz. Tem gente que tem tudo isso e vai lá no prédio e pula de cabeça para baixo e se mata. Porque dinheiro, ele não traz felicidade para as pessoas. Ele ajuda bastante, mas a felicidade plena está em Deus. Por isso que Jesus falou, seja pobre em espírito, tenha essa ligação mais com Deus do que com as coisas desta terra. E se a gente ler inclusive a mesma escrita de Lucas, o registro de Lucas relacionado ao registro de Mateus, o mesmo texto, a mesma ocasião, Lucas capítulo 6, versículo 20, acompanha aqui no telão, Jesus disse, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Você quer chegar no reino dos céus? Pastor, eu tenho que ser pobre, tenho que ser miserável. Não, você não tem que ser miserável, você pode ter uma vida simples. Porque no dia que Jesus voltar, ou no dia que você morrer, teve uns idiotas aí, aqui nessa terra, que eram bilionários, e um belo dia esses caras morreram, mas eles prepararam um caixão, prepararam um local para ele guardar carro. Teve cara lá em Londres que guardou aqueles carros Rolls Royce dentro. Aí de repente fica lá guardado, acho que até o outro dia, porque no outro dia os filhos já estão brigando para tirar e ver quem vai vender e ganhar mais dinheiro. O besta já morreu mesmo. Tudo que nós temos vai ficar aqui.
O que Jesus está querendo ensinar é o seguinte: gente, você pode usufruir dessa vida, você pode comer, você pode beber, você pode viajar, você pode ter teu carro, você pode ter teu trabalho, você tem a tua família, mas não se prenda a isso. Se prenda a Deus. Porque no dia que Jesus voltar, no dia que nós morrermos, tudo isso vai ficar aqui. Amém? O que Jesus diz? Você quer ser feliz? Tenha uma vida simples. Segundo ponto, Jesus fala: bem-aventurados os que choram. Feliz, é interessante essa expressão, né? Felizes os que choram. Ou felizes são aqueles que choram. Parece um negócio assim, paradoxo, né? Não existe relação. O cara está chorando, ele está feliz. O que Jesus quis dizer? Interessante, tem explicação para isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você chorar, de que forma você chora? Quando a gente faz uma comparação, irmãos, eu não sei se você já fez isso na tua vida, mas tem gente que se compara a outro irmão, né? Fala, aquele irmão lá é mais espiritual, ou então aquele irmão é menos espiritual, eu tenho uma vida espiritual melhor que aquele irmão, ou aquele irmão tem uma vida melhor espiritualmente do que a minha. Não se compare com as pessoas. Se você começar a fazer uma comparação da tua vida espiritual com a de Cristo, meu irmão, dá vontade de chorar. Porque Cristo entregou a sua vida, Cristo amou, Cristo perdoou, Cristo ajudou, Cristo caminhou, Cristo gastou-se pelas pessoas amando. Mas ele era Cristo, ele era Deus, mas ele falou para a gente fazer o que ele falou, o que ele fez. Jesus está dizendo o seguinte: o que é chorar? Bem-aventurados os que choram, felizes são aqueles que choram. Aqueles que quando olham para si, no modelo Jesus, falam assim: nossa, eu preciso mudar. Ele chega a chorar assim, não de tristeza, mas aquele constrangimento, assim, poxa, eu preciso melhorar. Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso ir para frente, eu preciso estar na presença de Deus. Eu falei aqui de manhã, citei na oração na sexta-feira, a gente saiu na vigília de rodas, ou vigília sobre rodas, em 2 carros, num circuito aí de uns 22 quilômetros nessa região nossa. E cada lugar que a gente passava, intercedendo, orando, né, para que Deus libertasse pessoas e tal, a gente via jovens ali, eu vi, guiando o carro, vi jovens encostados no escuro do muro, fumando drogas, num lugar que nós passamos. No outro lugar se ouvia gritos, no outro lugar você via pessoas andando, mendigos andando pela rua, no outro lugar você encontrava pessoas assim tristes, cabisbaixas, e aquele negócio, orando, sentindo a presença de Deus com a gente ali no carro, guardando a gente, orando, deu aquele sentimento de vontade de chorar. Chorar de ver assim, meu Deus, como tem gente que precisa encontrar-se contigo, e às vezes nós nos limitamos tanto na nossa vidinha, que a gente não sente nem o sofrimento dos outros. A gente mal olha para os nossos sofrimentos e a gente acha que o nosso sofrimento é o maior de todos. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, se você está passando por dificuldades, tem gente no mundo que está passando por dificuldades piores do que a tua. Alegre-se no Senhor, inclusive. Mas nós, nesse mundo que nós vivemos, a gente está sempre chorando pelas nossas coisinhas. Irmão, a gente tem que aprender a chorar pelos outros, a chorar pelas vidas, a clamar a Deus pelas vidas que estão perdidas. Você passa em lugares que você vê jovens se drogando. Quando eu vejo aquelas cenas pela televisão que passa lá do centro da cidade, aquela muvuca, aquele monte de gente ali, meu irmão, aquele dá vontade de chorar. Porque são pessoas, lá no meio tem pessoas que estavam um dia na igreja, e saíram da igreja e se desviaram e se enfiaram nas drogas. E você vê aquele povo magro, raquítico, totalmente dominado pelo diabo, pelo mal. Pessoas se matando, pessoas se batendo, pessoas se prostituindo, pessoas roubando. Meu irmão, quando eu olho isso, eu tenho vontade de chorar. Porque às vezes a gente se sente incapaz de fazer algumas coisas que a gente gostaria de fazer. A igreja nossa, a igreja é uma igreja que investe em pessoas, investe em evangelismo. A gente gasta tempo com oração, a gente gasta tempo com evangelismo. A gente quer fazer mais, mas às vezes faltam pessoas dispostas a clamar, a sentir isso. E Jesus falou, poxa, bem-aventurado é aquele que chora de arrependimento pela sua vida, pela vida dos outros.
aquela pessoa que se coloca aos pés do Senhor. Bem-aventurado é aquela pessoa que está na presença de Deus, mas ele derrama lágrimas assim, ele fica com o coração contrito, ele fica com o coração assim: o Senhor tem misericórdia dessa geração. Eu não sei se você gasta tempo para orar pelos teus familiares, mas tem gente que está na igreja, ele está preocupado em ganhar dinheiro, ele está preocupado em ir na igreja para glorificar Deus, para Deus mandar a bênção financeira, e ele se esquece que na família dele tem gente que está desviada, tem gente que está indo para o inferno inclusive, mas ele não ora, ele não gasta tempo, ele não chora, ele não sente. E Jesus disse: você quer ser feliz? Começa a sentir a necessidade das pessoas. Você vai chorar, mas o teu choro Deus vai ouvir, e vai tratar, vai alcançar pessoas. Está faltando hoje no meio do povo evangélico, meus irmãos, são pessoas que têm esse sentimento. Terceiro ponto, e Jesus disse, né? Bem-aventurados os que choram. Quem chora nesse sentido, ele vai ser sempre consolado, porque Deus sempre vai consolar o coração. Terceiro ponto, Jesus falou sobre humildade. E bem-aventurado ou feliz é aquela pessoa humilde. Olhando no dicionário, o que quer dizer humilde? Humilde é uma virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Humilde também significa modéstia. Humildade significa demonstração de respeito e também submissão. O antônimo de humildade quer dizer orgulho. E o que mais a gente encontra hoje no mundo são pessoas orgulhosas. Pessoas que se acham senhoras de si. Pessoas que acham que não precisam de Deus, que não precisam dos outros. Pessoas que são arrogantes, o orgulho está muito ligado com arrogância, com soberba. Pessoas que elas não conseguem se relacionar com as outras. Pessoas que se sentem o máximo. Pessoas que estão sempre querendo estar por cima. Já disse, eu falei aqui de manhã, já disse alguém que tem gente que é tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que no quarto dele, em vez de uma cama, tem um beliche. Porque ele dorme embaixo e o orgulho dorme em cima. De tão orgulhoso que ele é. E o que mais tem hoje no mundo é assim, gente orgulhosa. Eu pesquisei na internet, tem vários, né? Mas eu peguei 10 aqui, 10 sinais de uma pessoa orgulhosa. Primeiro, dificilmente admite o seu erro. Pessoa orgulhosa dificilmente pede desculpas. Pedir desculpa para uma pessoa orgulhosa é uma missão praticamente impossível. Terceiro, pessoa orgulhosa não suporta pedir ajuda. Quarto, pessoa orgulhosa não tem ou nunca tem a primeira atitude após uma briga. Ele sempre espera o outro vir falar com ele. Quinto, pessoa orgulhosa sempre precisa provar que está certo. Pessoa orgulhosa, ela tem um orgulho assim ferido, ela vive se achando o máximo. 7, pessoa orgulhosa, ela não se arrepende de nada. 8, pessoa orgulhosa sempre atribui culpa aos outros. 9, pessoa orgulhosa se acha superior aos outros. E por último, 10, pessoa orgulhosa não sabe aceitar críticas. Se você olhar as pessoas hoje, você identifica isso em muita gente. Gente que eu digo que está dentro da igreja. Gente que se sente o máximo. Gente que tem alguns, eu já falei aqui algumas vezes, falei de manhã, tem alguns pastores que, na ministração dos cultos, né, é tão assim, tem pastor que entra com segurança, tem pastor que ele entra pela porta do fundo, quando o culto, quando ele está entrando, apaga a luz, acende o foco nele, por incrível que pareça, tem igreja assim, aqui no Brasil e no mundo. Aí ele entra, parece que está entrando Deus. E ele começa a falar e tal. E interessante que o povo gosta disso, né? O povo parece que gosta de pão, de pompa, de coisa. Eu falei aqui de manhã, aquele pastor que às vezes ele vai orar, ele faz todo um negócio, né? Oh, irmãos, eu vou orar por você agora, irmão. Recebe, hein? Peraí. Oh, Deus. Recebe, irmão, tá vindo, irmão, tá vindo. Já viu gente assim? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus, por exemplo, quando ele foi ressuscitar Lázaro,
O texto diz que ele chegou lá, o povo chorando, e ele, como Deus, ele podia chegar e falar: gente, cheguei, deixa comer. Seguinte, presta atenção, hein? Pai vai mandar um poder aqui agora e mentaliza. Eu vou dar um sinal, aquela pedra vai sair. Vocês vão ver, gente. Não, Jesus chega, calma, tira a pedra. Aí os homens vão lá tirar a pedra e falam: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai de lá, meio que atado. O pessoal tira as ataduras, eles vão lá, se abraçam. Beleza, vão continuar a vida. Porque quando você é humilde, você não vive atrás de pompa, de aparecer. Você sabe, a Bíblia diz, Jesus falou: aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. E a gente tem na Bíblia exemplos, por exemplo, falando de humildade e de arrogância, o inverso, né, orgulho e arrogância. Salmo 10, versículo 2 diz que os ímpios, na sua arrogância, em algumas versões na sua soberba, perseguem furiosamente o pobre, e sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. E um desses, um exemplo bíblico de orgulho, Faraó, na sua grande arrogância e orgulho, um belo dia, quando Moisés o procura e diz: olha, Deus disse para você libertar o povo dele. Ele o quê? Deus disse para você libertar o povo dele, para ir lá no monte adorá-lo. Êxodo capítulo 5, versículo 2, Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel partir. Foi orgulhoso. Espera um pouquinho, eu sou o Faraó. Eu sou o cara que manda nesse país aqui. Eu sou um cara que tem um exército grandioso. Eu sou o cara que mandou construir pirâmides. O poder está na minha mão. Você acha que eu vou ouvir quem? Eu não sei nem quem que é esse Senhor. E a Bíblia diz que na 10ª praga, quando ele perdeu o filho, ele liberta o povo. O povo está indo caminhar no meio do caminho, ele lembra e ele fala: não vou. A Bíblia diz que Deus incitou o coração dele. Ele manda preparar o seu exército, naquele seu orgulho: vou agora perseguir esses hebreus, eles são os escravos, nós liberamos os escravos, e agora não, vamos lá. Interessante que quando ele chegou lá, que o povo passou para o outro lado, que o exército dele entrou, e a água veio, fechou e matou todo o exército de Faraó, diz a Bíblia. No outro lado, ele baixou a cabeça, ele deve ter ficado muito chateado. Ele viu que o seu orgulho, que a sua arrogância matou todos os homens do seu exército. Outro exemplo bíblico, Naamã. Naamã, chefe de guarda, ele soube através de uma menina que estava como cativa em sua casa, que havia um profeta em Israel que podia curá-lo, ele tinha lepra. E mesmo assim era um chefe de guarda, e ele vai lá, leva uma carta do seu rei para o rei, então, lá de Israel. O rei fica desesperado, aí ele manda buscar, o Eliseu manda falar com ele, quando chega lá ele para falar com Eliseu, interessante, segundo Reis capítulo 5, versículo 11, Naamã, porém, indignou-se muito, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria de lepra. Porque, como eu disse, o povo gosta disso, gosta daqueles teatros, o cara chega e fala: irmão, é agora, hein? Se prepara, estou sentindo aqui, glória. Se prepara, irmão, é agora, hein? Olha, vai sair, irmão. Recebe. Naamã estava esperando Eliseu sair da casa dele. Sim, senhor, pois não. Espera um pouquinho. Deus vai mandar poder agora. Espera aí. Você tem lepra? Espera aí, você vai ser curado. Ele ficou frustrado. Ele ficou até bravo. Ele estava indo embora. Alguém de sua guarda disse: chefe,
A gente veio até aqui, né? Ele falou para fazer isso. Não, mas eu pensei que ele ia ser. Mas ele não falou para fazer isso. Vai lá no rio, se banha 7 vezes. Por que o senhor não tenta? Humildemente, ele perdeu aquela arrogância, aquele orgulho. Humildemente ele foi lá, se banhou. E na 7ª vez, quando ele se levanta, a Bíblia diz que a sua pele estava como de criança. Aí ele glorificou o nome do Senhor. Mas ele precisou ser humilde para alcançar a bênção de Deus. Amém, irmãos? Por isso que muita gente dentro das igrejas não são abençoados, porque eles são arrogantes, eles são orgulhosos. E a Bíblia nos diz que a gente tem que aprender a se relacionar com pessoas que têm uma vida mais simples do que a nossa. Aliás, Paulo, no conselho a Timóteo, ele diz: considere os outros melhores do que você. Um outro exemplo bíblico, o Nabucodonosor, na época de Daniel, ele teve um sonho, chamou Daniel, que já tinha revelado para ele um outro tipo de sonho que ele teve. Aí ele vai lá e conversa com ele, ele fala: eu tive um sonho. Daniel pede orientação a Deus, Deus revela e ele fala para Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 27. Portanto, rei, aceita o meu conselho, renuncia teus pecados, tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Porque antes disso Daniel tinha falado: ó, o teu reino vai crescer, você vai ser um cara assim, ó, famoso, grandioso. Ah, é, Daniel, é essa a revelação, mas toma cuidado. Porque se você não tomar cuidado, se você não renunciar aos teus pecados, tua maldade, se você não praticar a justiça, se você não tiver compaixão dos necessitados, como diria o nordestino, você vai se lascar. Aí ele: tá bom, Daniel, obrigado. 1 ano depois, o reino dele cresceu, jardins da Babilônia e tal. Ele sai na janela e fala assim: esse é o reino. Daniel capítulo 4, versículo 30. Acaso não esta é a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? 31, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado, 7 anos depois. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? 36, quando ele reconheceu isso, naquele momento, voltou-se o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. 37, e último, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele, Deus, tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor precisou passar 7 anos comendo capim, para perder a sua arrogância, o seu orgulho. Eu sou o cara. Não, Deus é Deus. E pela sua infinita misericórdia, Ele deixa a gente viver nessa terra.
Ele permite que a gente usufrua de tudo que está aqui. Ele nos capacita com ideias. No passado, Moisés disse para o povo lá, escuta, quando você ganhar dinheiro, quando você se enriquecer, não diga assim, ei, o meu trabalho me fez rico. Não, diga assim, Deus é que me dá a capacidade de produzir riqueza. Porque está cheio de gente sábio, inteligentíssimo nesse mundo, que está aí passando necessidade. E talvez eu e você que seja simples, que não sabe muita coisa, a gente está vivendo debaixo da bênção de Deus, porque a gente aprendeu a ser humilde. Tem gente até que tem essa arrogância, esse orgulho espiritualmente falando. E tem exemplos bíblicos, por exemplo, o fariseu, que Jesus conta aquela história. O fariseu pôs-se em pé, orava consigo mesmo, ou orava desta maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Aquele cara que se justificava, ó Senhor, é o seguinte, hein? Eu dou dízimo, Senhor, eu dou oferta, Senhor, eu não sou que nem esse cara aqui, eu sou diferente, ó, eu me amo, Deus. Do outro lado tinha um cobrador de impostos, que ele mal levantava a cabeça e ele falava assim, Deus tem misericórdia da minha vida. Aí Jesus pergunta, qual dos dois foi embora para casa justificado? Aquele que se humilhou. Porque por mais riqueza que as pessoas tenham, quando elas chegam diante de Deus, elas não são nada. Porque Deus é Deus. E Nabucodonosor, para reconhecer isso, ele teve que passar o que ele passou. Nós estudamos semana passada aqui, igreja precisa ser igreja, um dos textos que nós lemos, Apocalipse 3,17, que é uma comparação com a igreja do século 21, que é uma igreja assim rica, de gente que tem um bom dinheiro. O que foi dito? Que Jesus falou, eu identifiquei uma coisa em vocês estão dizendo o seguinte, eu sou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada, eu controlo a minha vida. E Jesus disse para a igreja, escuta, você não sabe que você é um coitado, miserável, pobre, cego e nu? Será que você não entendeu ainda que aquilo que você tem é porque Deus teve misericórdia da tua vida? Será que o que precisa acontecer na tua vida para você entender que você não precisa ser orgulhoso, metido, querer passar por cima dos outros, se achar melhor que os outros? O que precisa acontecer na tua vida? Precisa perder tudo? Eu conheci pessoas que perderam tudo na vida. Conheci pessoas que perderam tudo na vida. Porque quando ganharam dinheiro, ficaram famosos, eram orgulhosos, arrogantes, não conseguia falar com os outros, menosprezava os irmãos mais pobres da igreja. E um belo dia, infelizmente, perderam tudo. E depois, lá na frente, um deles que eu conheci com muita humilhação diante de Deus, pedindo perdão, Deus restabeleceu a vida dele. Ele não se tornou mais um homem rico, mas pelo menos se tornou um homem salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E até hoje serve a Deus. Porque, meus irmãos, o que mais a gente vê são pessoas orgulhosas. E Jesus, para aquele povo, ele dá um antídoto. Você quer ser feliz? O povo deve ter falado, claro, Jesus, seja humilde. Exalte a Deus. E no tempo certo Deus vai te exaltar. Amém, amados? Outro ponto que Jesus falou aqui, já estou começando a encerrar para a gente participar da ceia. Jesus falou sobre os mansos. Bem-aventurado, felizes são aquelas pessoas mansas. E a gente entende essa mansidão como pessoas que não são violentas, são pessoas que elas aprenderam a se submeter. Porque eu também já falei sobre isso aqui, o maior problema que nós vivemos hoje, de pessoas dentro de igreja, crentes, elas não entenderam ainda o que foi proposto por Jesus. Porque Jesus, ele propôs uma coisa. Eu citei um texto aqui. Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados. Em algumas versões, vocês que estão sobrecarregados, oprimidos, que eu tenho alívio. Ponto. Mas Jesus, ele continua falando.
Jesus diz o seguinte: dá o teu fardo e pega o meu fardo. O meu fardo, ele é mais leve. Então, você tem um fardo pesado. Tá, é pesado. Aí você vai dar o seu para Jesus e vai pegar o dele. É mais leve, mas não deixa de ser um fardo. Aí Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. E o que é jugo? Se você olhar no dicionário, jugo é aquele aparelho que você põe nos bois, cavalos, animais, para controlar ele, subjugar ele, para ir para a direita, para ir para a esquerda, para parar, para ir para frente. É isso que você faz com o jugo. Aí Jesus fala: deixa o teu jugo, que é pesado aqui, deixa o teu jugo que está aí massacrando a tua vida, porque é isso que o diabo faz, é isso que o mundo faz. Ele subjuga as pessoas, ele puxa para a esquerda a pessoa para o lado de cá, ele puxa para o lado, ele subjuga. E Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo, ele é mais suave, mas não deixa de ser um jugo. Por isso que tem muito crente desviado hoje, porque eles foram para a igreja achando o seguinte: eu vou para a igreja aceitar Jesus, ser batizado, aí depois eu vou ficar rico, aí eu vou ficar famoso, aí eu vou ter carro, aí eu vou ter casa, aí eu vou ter tudo nessa terra, um bom emprego, dinheiro, nunca vou ficar doente, nunca vou passar por aflição, eu vou para a igreja porque eu vi que esse Jesus aí faz tudo isso. E ele realmente faz, mas ele faz com quem ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Não vai nessa onda desses pregadores que fica prometendo mundos e fundos aí, não, porque tem muita gente que está fora da igreja hoje desviado, porque ele foi lá nessa onda. E chegou lá, não era nada disso, era isso aí, vai embora para casa. Espera um pouquinho. Você tem que cumprir algumas coisas da palavra. A salvação é de graça. Mas para você alcançar os céus, você precisa se esforçar. Você precisa buscar a Deus, você precisa se submeter a Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz: submeta-se a Deus, a potente mão de Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas para o diabo fugir da gente, você precisa primeiro se submeter à potente mão de Deus. Tudo tem uma condição. É que as pessoas não falam isso, não entendem isso. E quando Jesus está falando, bem-aventurado, você quer ser feliz? Poxa, então seja manso, se submeta. Não fique aí querendo, não, se submeta. O que eu preciso fazer isso? Eu vou fazer. E é o interessante disso tudo, é que lá nas outras religiões, o cara se submete. Ó, você quer ser abençoado? Quero. Você tem que ir lá na esquina, um lugarzinho assim, acender 7 velas. Eu não sei, eu estou falando números aleatórios, eu não sei se é 7, se é 3. Tem alguém que já acendeu vela aí na cruzilhada aí? Você precisa acender 7 velas, 3 velas, vermelha, preta, sei lá. Aí você vai lá, mata uma galinha, corta o pescoço dela e... eu tenho que fazer isso para ser abençoado? Vai lá, o cara vai e faz, corta, tá. Ai meu Deus, sangue, viu? Tem misericórdia. Não acontece nada. Aí ele vai para outra religião. É o seguinte, para você ser abençoado, você vai precisar fazer um sacrifício. O que eu vou ter que fazer? Dar todo o seu dinheiro aqui. E está cheio de gente se sacrificando. E Jesus já se sacrificou para que a gente tivesse uma vida abençoada. Mas as pessoas não submetem. Aí chega na hora de se submeter a Cristo, que o jugo dele é mais suave e o seu fardo é mais leve. Aí ele não se submete. O cara pinta e borda, vai lá, faz macumba, faz não sei o quê, vai na mesa branca, senta... Está descendo, peraí, está descendo. O diabo está falando, o cara está lá, é mesmo. Mãe, é você mesmo, mãe. Papo furado. Basta você ler Bíblia. Mas a pessoa se submete a tudo isso. Aí chega na igreja, ele não quer se submeter a Jesus. E se submeter a Jesus não é ser escravo. Apesar de Paulo estar dizendo, agora eu sou escravo de Cristo. Porque Paulo era Paulo, né? Mas Jesus está dizendo o seguinte, seja manso. Se submeta. Você quer ter uma vida abençoada? Quer ser feliz? Submeta-se à potente mão do Senhor. No tempo certo Ele vai te exaltar. Amém? Outra questão que Jesus levantou, quer ser feliz? Tenha fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E a gente encontra isso em Moisés,
que era um cara manso, segundo a Bíblia diz, e ainda tinha aquela fome, aquela sede de praticar a justiça. A gente vê isso na vida de Paulo, que escreveu, que trabalhou, que se esforçou. Era aquele cara que realmente tinha esse desejo de realmente ver a justiça de Deus sendo praticada. Tem fome, tem sede disso, estar na presença de Deus, buscar ao Senhor, buscar que Deus possa fazer justiça. Jesus falou, se você clamar, Jesus deu uma ideia sobre isso. Ele falou, vi uma mulher que ela foi na porta do juiz, que ela bateu lá, ele disse, o senhor precisa julgar minha causa, o senhor precisa julgar minha causa. No outro dia ela foi, bateu de novo, o senhor precisa julgar minha causa. No terceiro dia, o senhor precisa julgar minha causa. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, sei lá quantos dias passaram, o juiz falou assim, pô, essa mulher está me perturbando. Eu vou julgar logo a causa dela para ela parar de me perturbar. Jesus usa essa figura de linguagem e fala assim, quanto mais o Pai Celestial de vocês, que vai responder, que vai agir com justiça na vida daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. O problema é que a gente ora e ora. A gente está acostumado com essas oraçãozinhas de chamar gato. A gente fica assim. Se a gente se colocar diante de Deus, se a gente tiver essa fome, essa sede de justiça, se a gente buscar a palavra do Senhor, se a gente guardar no nosso coração, com certeza Deus vai agir sempre com justiça, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Jesus falou, você quer ser feliz? Tem essa fome, tem essa sede de justiça. Não a justiça dos homens, porque a justiça dos homens às vezes falha, mas a justiça de Deus, ela não falha. Outra questão que Jesus levantou sobre os misericordiosos. Pessoas que têm misericórdia dos outros. Você quer ser feliz? Tenha misericórdia dos outros. Pastor, mas é difícil, né? Porque, não, tenha misericórdia dos outros. A oração dominical que Jesus ensinou, ele disse, Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. Perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado. Quer dizer, se você não tem a capacidade de perdoar as pessoas, de entender a ignorância, quem sabe delas, você vai viver a vida sempre assim, sofrendo. Não adianta você falar, Deus me perdoa, se você não aprendeu a perdoar. Não adianta você falar assim, Deus tem misericórdia de mim, se você não tem misericórdia dos outros. Jesus deu um exemplo, uma outra história que ele contou, ele falou, um cara devia, vamos falar valores de hoje, aleatórios, 100 mil reais para o seu patrão, para o seu dono. Aí o seu dono, ele foi lá e disse, tem misericórdia de mim, me perdoa. Aí o patrão, comovido, falou, tá bom, eu perdoo a sua dívida de 100 mil reais. Aí ele vai embora feliz, no meio do caminho ele encontra um cara que está devendo para ele 100 reais. Ele fala, você tem que me pagar os 100 reais, mas eu não tenho. Tem que me pagar, desgraçado. E alguém viu, voltou lá e falou para o dono, falou, aquele cara que o senhor perdoou 100 mil reais, ele não perdoou 100 reais de um coitado. Aí chama ele lá. Porque Jesus disse, se você recebeu misericórdia de Deus, seja misericordioso também. Quer ser feliz? Tenha misericórdia de Deus na tua vida e seja misericordioso com os outros. Amém? Terminando aqui, os limpos de coração, bem-aventurados, felizes os limpos de coração. Gente que foi liberta dos seus pecados. Gente que tem um coração limpo. Coração na Bíblia sempre representa mente. Não é esse coração. Esse coração só pulsa sangue para o organismo. Coração que Jesus fala, que a Bíblia ensina, é este aqui. Este é o coração do homem. Jesus diz que do coração do homem saem os bons e os maus desígnios. Você tem que tomar cuidado com o teu coração. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração. Pessoas que têm esse coração limpo, pessoas que têm essa vida que busca realmente ao Senhor, que está na presença de Deus. Gente que entendeu o porquê está na presença de Deus. Gente que tem um coração limpo. Gente que não consegue ficar olhando maldade em tudo. Porque tem gente assim, né? Que ele se converteu, mas ele ainda fica assim. Não, hein? Irmão ali, hein? Me cheira bem, não. Você conhece ele? Não, mas eu tenho. Eu bati o olho. Mas espera um pouquinho. Tem um coração um pouco melhor. Tenha misericórdia. Mas e se ele me decepcionar? Se ele te decepcionar, Deus está contigo.
Deus vai estar sempre te guardando, Deus vai estar sempre te livrando. Tem um coração limpo, para de ficar maquinando coisa contra os outros. Para de ficar querendo dar rasteiro, porque tem crente que se converte, mas o coração dele está assim. É que na igreja eu sirvo a Deus, mas lá fora cada um por si, Deus por todo. E eu tenho que dar chapéu no cara, porque se eu não der chapéu no cara, eu não ganho meu dinheiro. Você não precisa enganar ninguém. Você pode ter um coração limpo. A bênção de Deus vem do seu trono para a vida daqueles que creem. Basta você trabalhar honestamente, você não precisa enganar os outros. Basta você ter um coração limpo. Você quer ser feliz? Purifica a tua mente. Por isso que Paulo falou aos Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que traz paz para o teu coração, pense nisso. Eu comecei falando da programação que tem na mente. As pessoas têm aquela programação, elas se convertem, mas elas continuam com a mesma programação. E a gente precisa mudar essa programação, limpar o nosso coração. E nessa noite a gente tem a oportunidade mais uma vez. Deus quer limpar o teu coração. Amém, queridos? Jesus falou também sobre os pacificadores. Aqueles que buscam a paz. Aqueles que querem trazer as pessoas para ter paz na sua vida. Aqueles que querem pacificar a pessoa com Deus. Aquela pessoa que ela vive em paz, ela não tem esse problema de ter briga, de ter discórdia. Ela vive em paz. Bem-aventurados os pacificadores, que em vez de levar contenda, fofoca, eles levam paz, eles levam a palavra. Pessoas que têm um coração abençoado. Jesus disse: quer ser feliz? Seja pacificador. Por último, Jesus disse: quer ser feliz? Olha, você vai ser perseguido por causa da justiça. Porque às vezes dentro da igreja pessoas vão perseguir você, vão falar de você, falar, aquele cara ali, tal, aquela mulher ali e tal. Meu irmão, não se preocupe com isso. Jesus disse: deixa Deus agir. E eu já falei sobre isso aqui também. Um dia lá atrás, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou constituir um povo com você. Esse povo você não vai conseguir contar, ele vai ser que nem as estrelas dos céus. Seguinte, sai da tua parentela, sai da tua terra, vem e me segue para o lugar onde eu te mandar, e eu vou abençoar a tua vida. E Deus ainda disse para ele: olha o seguinte, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. O que Deus está falando para Abraão? Não se preocupa não, tá? Vive a tua vida comigo, porque se alguém levantar contra você, pode ter certeza, ele vai se ver comigo. Porque Deus guarda a vida daqueles que o servem, daqueles que o amam. Por isso que Jesus falou: não se preocupe com isso não. Vão falar mal de você? Lógico que vão falar mal de você. Quantos já não falaram mal de mim? Até hoje ainda falam. Da igreja. Já falaram tanto dessa igreja, que a igreja ia fechar. No passado tivemos problemas. Aí a gente teve que registrar a placa da igreja, ficou ali uns 2 meses sem a placa, até registrar. Na época, né, isso há 14 anos atrás, passava a gente e falava: aquela igreja lá da Porta Larga, porque a nossa igreja aqui era conhecida, você que é novo aqui era conhecido como a igreja da Porta Larga. E ela realmente é larga, ela é grande pra caramba lá, né? Então o pessoal fala: aquela igreja lá é da igreja da Porta Larga, vai fechar e tal. Irmão, faz 19 anos que a gente está aqui, a igreja está crescendo e Deus está mandando pessoas. Então, podem falar bem, podem falar mal, não tem problema nenhum. O importante é saber o seguinte: Jesus deu a dica. Você quer ser feliz? Muda o que está no teu coração. Muda essa programação da tua mente. E como é que eu faço isso? Meu irmão, coloque-se debaixo da potente mão de Deus. Peça a Ele: Deus, muda a minha vida. E Ele vai mudar a tua vida. E tudo isso Ele vai fazer para você ser feliz. Não é aquele negócio: vou virar crente agora eu não posso isso, agora não, não é nada disso. Jesus está dizendo o seguinte: muda essa coisa da tua mente. Você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz? Eu vou te dar algumas dicas. Para encerrar, eu quero ler um texto com você, para a gente participar da ceia. Vamos agora ler o livro de Lucas, capítulo 6.
Lucas capítulo 6, versículo 43 em diante. Jesus ensinou o seguinte, basicamente o que nós estudamos aqui hoje. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Lucas 6,44, Jesus disse: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Aí ele diz, 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, sua mente. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por quê? Ele deu a dica, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Aí no versículo 45 ele fala do prudente e do insensato. Versículo 46. Ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? 47, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Este, 48, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a terra deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Só até aí. O que Jesus está dizendo aqui? Sintetizando tudo que nós estudamos. Está dizendo o seguinte: olha, se você ouvir o que eu estou falando para você e praticar, colocar em prática na tua vida, você vai alicerçar a tua vida. Pode vir tempos difíceis, você vai estar alicerçado, você vai sempre conseguir vencer. Agora, se você ouvir essas palavras e não der bola para elas, como muita gente faz hoje, entra por um ouvido e sai pelo outro, o problema é seu. Você não vai ter alicerce. Quando vier uma tempestade, tua casa vai ser derrubada. Quantas casas derrubadas você conhece que estão por aí desviados hoje? Quantos? Milhares. Aliás, no Brasil, milhões. Porque eu já falei aqui, em termos de estatística, no Brasil, se tem 45, 46 milhões de crentes, tem quase 20 milhões de desviados. Gente que um dia a casa caiu, porque ele não baseou a sua vida na palavra. Ele baseou a sua vida na riqueza, na ansiedade de ganhar dinheiro. E por isso está por aí decepcionado. Quantos aqui na nossa região estão aí desviados, desigrejados, frustrados? Milhares que moram aqui. E a gente tem orado para que um dia Deus possa alcançá-los. Na igreja tem muita gente que poderia ter uma vida feliz, e não tem essa vida feliz porque não quer. Porque a palavra de Jesus disse: você quer ser? Te dou algumas dicas. Pratica isso, você vai ver como é que você vai ser feliz. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Ouça a palavra de Deus, guarde no teu coração e pratique ela todos os dias da tua vida. Amém? Seja um bem-aventurado.